Olá, meu nome é professor Cláudio Corrêa de Oliveira Neto. Eu sou mestre em História, especialista em Educação, professor do Seminário de São Pedro nas disciplinas de Bens Culturais da Igreja 1 e 2. E hoje eu vim aqui a pedido de irmã Vilma para ministrar uma aula sobre o movimento de Natal. Na verdade serão duas aulas, né? Uma primeira aula hoje e uma próxima aula na próxima quinta-feira, né? Na aula de hoje a gente vai discutir um pouco de história, historiografia e fontes sobre o movimento de Natal. E na próxima aula a gente vai discutir sobre o movimento de Natal, catolicismo e a aproximação com o marxismo, né? Essas duas aulas são baseadas na minha dissertação de mestrado, né? Hoje a gente vai discutir um pouco do meu primeiro capítulo e na próxima aula a gente vai discutir um pouco do meu segundo capítulo, né? Esta aula vai ter dividida em 6 momentos e o primeiro momento é essa fala com vocês a respeito sobre a questão social e a igreja, né? Como é que a igreja vai se aproximar das questões sociais. Vamos lá? Então, eu preparei nesse primeiro momento uma pequena linha do tempo para a gente pensar essas questões sociais, né? Então, essa linha do tempo, ela vai começar lá em 1891 com o Papa Leão XIII, né? É, promulgando a bula a Regulum Novarum. A Regulum Novarum é uma bula que tem a intenção de discutir um pouco das questões sociais, em especial sobre o proletariado. Ela vai acontecer porque, principalmente depois da Revolução Industrial na Inglaterra, os proletariados vão se evadir do catolicismo e vão encontrar no marxismo e no socialismo um novo conforto, uma nova estrutura de proteção e de rearranjo social e até mesmo de um certo conforto espiritual. E aí a igreja, tentando barrar esse processo, vai justamente publicar a Regulum Novarum na intenção de fazer com que a igreja avance nas questões sociais, se preocupe com as questões sociais, tente recuperar um pouco desse proletariado perdido e não perca os camponeses, né, que estão nesse embaraço, nessa disputa de mentes e almas, né? Como reflexo desse processo da tentativa da igreja de se inserir nas questões sociais, a gente tem aqui em Natal, Rio Grande do Norte, em 1919, a criação da Congregação Mariana dos Moços em Natal, né? A Congregação Mariana dos Moços em Natal, ela é uma associação religiosa de leigos e ela vai surgir nesse intuito justamente de fazer um trabalho social, né? Principalmente com os rapazes da elite em particular, né? Mas havia outras classes envolvidas, mas a elite era o foco principal. E dentro desse processo, é aumentar a participação social dos católicos nessa sociedade, né? Em 1931, o Papa Pio XI ele vai lançar uma nova bula, que é o 40º ano, que é comemorando os 40 anos da bula anterior, né? E a 40º ano vai então reforçar todas as questões que já estavam na bula de a Regra Novarum de 1891 e vai incentivar a adoção de medidas, né, para a participação dos católicos na vida pública, no cinema, nas artes, na literatura, nas ciências, na educação, em todas as áreas que forem possíveis, os católicos devem atuar. Neste espírito, né, de dos católicos virem a público, inclusive um termo que era utilizado que era a recatolização, né, que é tornar o católico novamente, né, essa redundância, né, ou seja, converter aqueles católicos que eram católicos, mas não eram praticantes, em católicos praticantes, fazer todo um trabalho de conversão desses intelectuais para que venham participar, né?
E no Brasil, o maior expoente desse pensamento de recatolização, de retomada do catolicismo na cena pública e na cena política vai ser Dom Leme, né? E Dom Leme, em 1935, vai criar a Ação Católica Brasileira, juntamente com outros mecanismos como o Centro Dom Vital, e vai investir justamente nessa participação pública e política dos católicos, né? E aí a ação católica brasileira ela vai ter essa estrutura social de reunir grupos sociais, né? Essas identidades de classe vão se reunir para fazer o trabalho católico naquele segmento. Então você vai ter a criação das juventudes femininas católicas, juventude masculina católica, juventude agrária, juventude operária, grupos de senhoras da ação católica, grupos de senhores da ação católica. Então você vai ter vários segmentos sendo representados dentro da ação católica, que tem esse intuito de uma participação mais ativa dos católicos na vida pública e política, e também um caráter assistencialista, de prestar assistência social aos mais necessitados, né? Em sintonia com isso, nós vamos ter o Cônego Monte, aqui em Natal, que vai, dentro da ação católica natalense, criar a Juventude Feminina Católica, né? A Juventude Feminina Católica, nesse seu princípio em 36, sobre a coordenação do Cônego Monte, ela não tem uma ação tão assistencialista assim. A ideia da Juventude Feminina Católica nesse período é muito mais de um reforço às tradições católicas, ao crisma, ao catecismo, à leitura da palavra, ao louvor, ao terço, ao crisma, a todo esse conjunto, né, de reforçar as tradições católicas. Isso também do bispo da época, Dom Marcolino, que tinha uma postura bastante conservadora e acreditava que deveria haver uma distinção, uma separação entre lidar com as questões sociais, a assistência social e a assistência espiritual, né, que eram coisas distintas. Por isso, inclusive, essa juventude feminina católica inicial não presta tanta assistência social, mas uma assistência espiritual às moças dentro desse processo de evangelização. Ok? Vamos para a próxima. Olá novamente, aqui é o professor Cláudio. Vamos agora dar continuação, a continuidade da nossa aula. E nessa segunda parte, a gente vai definir o que é o movimento de Natal e entender o seu princípio. Agora a gente já entendeu como é que a questão social começa a entrar na igreja, na pauta da discussão. Ok? Vamos. Então, o movimento de Natal, ele pode ser definido como sendo um conjunto de ações, né, organizados pela Arquidiocese de Natal que unem evangelização e ação social, né? O nome Movimento de Natal ele foi dado, né, quem batizou o movimento assim de Movimento de Natal foi o padre Tiago Cunha em um artigo chamado Movimento de Natal da revista da Conferência dos Religiosos do Brasil, número 85, 1962. E ele empregou o conceito de movimento de Natal justamente para definir esse conjunto de ações que envolvia evangelização e ação social ao mesmo tempo, né? E aí eu trago um trecho da minha dissertação que explica um pouco disso e valoriza este conceito de movimento de Natal, né? Então, o movimento de Natal foi o padre Tiago Cunha o primeiro a denominar aquela ação de movimento de Natal, em seu artigo homônimo publicado na revista da Conferência dos Religiosos do Brasil, 1935, julho de 62. Ele empregou o termo para se referir à ação conjugada de evangelização e ação social. A concepção de movimento é bem apropriada se pensarmos que as ações da Igreja norte-rio-grandense enquanto flexíveis e coordenadas, que abarcam um conjunto de iniciativas e pessoas, as colocando em constante movimentação, focalizada na transformação social. As colocações de Padre Tiago também nos ajudam a não perder de vista a duplicidade da ação, que é social, mas também religiosa, evangeliza, mas também transforma.
Então, o movimento de Natal tem essas características, né? De ter essa ambivalência, essa duplicidade, essa ideia de ser ao mesmo tempo algo social, como também algo religioso, espiritual, evangelizador, dentro desse caráter, né? Então vamos agora entender como é que acontece o surgimento, né? Dentro desse processo. É, O surgimento, um marco temporal inicial do movimento de Natal, a gente pode dizer que é o pós-Segunda Guerra, né? Em 1945. O que acontece? Natal, Rio Grande do Norte, foi palco, né, da Segunda Guerra Mundial, participou ativamente disso, principalmente a cidade de Parnamirim e Natal, né? Parnamirim, inclusive, vai receber o título de trampolim para a vitória, porque o Rio Grande do Norte, por sua posição privilegiada geográfica, vai ser um ponto fundamental nos planos norte-americanos da Segunda Guerra para derrotar o nazismo, né? Primeiro porque nós estamos próximos da África e próximos da Europa, o que facilita o transporte de suprimentos, a recarga de combustível de aviões e etc. Então, em 1945, ou melhor, no período da Segunda Guerra Mundial, na década de 40, Natal vai receber um fluxo muito grande de militares americanos e isso vai mudar o cenário da cidade por completo. Primeiro, o inglês vai começar a circular, a inglesa vai começar a circular e ser adotada em várias partes do Rio Grande do Norte. O fluxo de população também aumenta, né? A população da cidade de Natal praticamente triplica de volume. Vem gente tanto do interior do estado quanto dos estados vizinhos, né? Pernambuco, Paraíba, Ceará, eles vêm para a Natal para tentar usufruir das benesses que os americanos estavam trazendo e do capital estrangeiro que também estava circulando na cidade. Até porque o dólar estava circulando, né? A moeda que começa a ser utilizada no Natal para o pagamento é em dólar, né? O preço dos aluguéis, da comida, a inflação na cidade como um toda vai lá nas alturas, todo mundo tentando tirar proveito da situação, né? E o que acontece é que em 1945 a guerra acaba e os americanos deixam a cidade. E isso causa uma crise econômica devastadora. E essa crise econômica vem acompanhada de uma crise social, um aumento da violência, um aumento da fome, do desemprego e de todas as calamidades sociais que advêm disso. E aí os padres, principalmente um grupo específico que trabalha na região metropolitana de Natal, começa a se preocupar com essas questões, né, com essas ações. Os dois principais expoentes dessa preocupação são justamente o padre Eugênio de Araújo Sales e o padre Nivaldo Monte, que depois vão se tornar bispos e arcebispos de Natal, né? Cônego Monte falece e o controle da juventude feminina católica passa então para as mãos de Nivaldo Monte, né? E Padre Eugênio Sales cria a Juventude Masculina Católica. Esses dois grandes braços, esses dois grandes segmentos vão começar a trabalhar em conjunto nessas resoluções dos problemas das questões sociais. De um lado, você vai ter a Juventude Feminina Católica com Donivaldo, criando profissionais para atender a assistência social. Então ele vai criar a escola de serviço social, né, e essa escola vai formar as assistentes sociais que vão trabalhar com essas questões. Do outro lado, você vai ter a Juventude Masculina Católica, coordenada por Eugênio Sales, que vai começar toda uma atividade de assistência social, principalmente nas periferias de Natal. Na época, a periferia principalmente de Ponta Negra, Bom Pastor e Mãe Luísa, né, são atendidas por esses. Tendo que também existem outros que estão, como por exemplo, o Monsenhor Expedito Sobral, né, da cidade
de São Paulo do Potengi, né? Então, Padre Expedito Sobral, que vai se tornar no futuro Monsenhor Expedito Sobral, né? Vai ter também o Padre Alaí Vilar, que vai se tornar Dom Alaí Vilar. Nós vamos ter também, dentro desse grupo, o Padre Davis, né? Que também vai contribuir nesse processo. E o Padre Manuel Tavares, né? Perdão, não é João Medeiros, é Pedro Moura. Então nós temos o Dom Eugênio Salles, Monsenhor Expedito, Dom Nivaldo Monte, Dom Alaí Vilar, Dom Manuel Tavares e o Padre Moura, né? Então esses 6 de início, eles estão preocupados com as questões sociais e eles em separados, cada um em sua paróquia, estão fazendo ações sociais nesse processo. Aí, em 1945, no finalzinho, Dom Eugênio, né, ainda padre, ele vai fazer a primeira semana diocesana da Ação Católica. Essa primeira semana diocesana da Ação Católica é para mostrar os resultados da Ação Católica, o que eles têm conquistado. E é nesse momento, então, que esses padres que estão em suas paróquias, esses 6 padres de início que estão em suas paróquias, fazendo essas ações, percebem que estão enfrentando o mesmo problema e que estão tendo mais ou menos atitudes parecidas na resolução. Então eles começam a se reunir mensalmente para discutir propostas nesse processo, que vai ser chamado de a reunião do clero, né? E essa reunião tem até hoje a Natal, mensalmente se reúne, normalmente em uma quinta-feira de cada mês, para discutir ações a serem tomadas, ações pastorais a serem tomadas. Né? Isso começa lá. De início, essa reunião do clero não eram reuniões assim oficiais, eram mais informais entre eles. O bispo da época do Marcolino, ele autoriza a reunião, né? Mas ele não assume oficialmente, né? Ele, como a gente já viu anteriormente, ele tem um posicionamento bem rígido a respeito da separação entre assistência espiritual e assistência social, né? Quando eles se reúnem para discutir, eles vão percebendo que os problemas que eles estão identificando nas suas paróquias, na região metropolitana de Natal e na cidade de Natal, na verdade são reflexos de um problema muito maior, que é um problema do meio rural, né? E é então a partir daí que eles começam a estruturar uma proposta de um serviço de assistência rural que possibilite auxiliar o homem do campo para que este fique fixo no campo, né, e não faça o êxodo rural para a cidade, né? Então, a partir daí, em 1949, é que ele ou melhor, eles em conjunto, mas a principal iniciativa é de Dom Eugênio de Araújo Salles, que vai criar o Serviço de Assistência Rural com esse objetivo, de prestar assistência técnica social para o trabalhador rural no intuito de fixá-lo na cidade, no campo. Ok? Então, até a nossa próxima. Então, dando continuidade às partes anteriores da aula, né? A gente já viu como é que foi a aproximação da igreja com a questão social, como se deu o contexto de criação do movimento de Natal, o que foi o movimento de Natal e o que foi a fase urbana. Agora, nessa parte da aula, nós vamos discutir o movimento de Natal e as suas fases rurais. Vamos lá? Bem, como a gente viu, Dom Eugênio e Dom Nivaldo e os demais padres do movimento de Natal, a partir do trabalho profissionalizado já das assistentes sociais, da sistematização desses dados, chegam à conclusão da necessidade de criar um serviço de assistência rural para fixar o trabalhador rural no campo. E aí começa um primeiro trabalho, né? Em 1951 a 1954 acontece a primeira fase, que é a fase
da missão da primeira fase rural, que é a missão rural. O que são essas missões rurais? Dom Eugênio mobiliza grupos de leigos para formar pequenas equipes para o atendimento da população carente em regiões rurais. Essa equipe geralmente é formada por um médico, uma enfermeira, um assistente social, um agrônomo e um veterinário. E eles vão então fazer visitações nessas localidades e passar de 1 a 3 dias prestando auxílio aos trabalhadores, tirando dúvidas, ensinando técnicas, dando assistência social, médica e até jurídica, se fosse o caso, né? Mas eles percebem que esse tempo, né, esses 3 dias que se passa, essa assistência pontual ainda não soluciona os problemas. Então, as missões rurais volantes, que ficam passando de município em município, começam a se criar missões rurais permanentes, né? Eles elegem uma cidade polo e começam a atender aquela região. Por exemplo, o município de Goianinha, no Rio Grande do Norte, ele vai se tornar um desses polos de uma missão rural permanente. E aí vai se fixar um grupo de profissionais ali, profissionais, alguns voluntários, alguns pagos pelo financiamento que o SAR recebe ou das campanhas que faz para arrecadar dinheiro ou de projetos que são financiados pela Miserio e outros órgãos internacionais católicos. E então eles vão prestar assistência. Só que aí eles percebem que o serviço ainda não é suficiente, né? É necessário construir uma política pública que resolva a questão, né? As questões só seriam resolvidas de fato quando se tivesse políticas públicas para isso. Então eles começam a segunda fase rural, que é a fase da politização e sindicalização. Então, para a construção dessa política pública em relação ao meio rural, eles vão incentivar que os trabalhadores rurais comecem a se politizar, né? A participar mais ativamente dessa política, ou escolhendo melhor seus representantes, ou se candidatando enquanto representante, ou até mesmo formando os sindicatos, né? Os sindicatos rurais católicos, né? Esse processo de sindicalização, de organização desses trabalhadores rurais em torno de um sindicato para reivindicar um conjunto de direitos, né, desse processo. O, isso é interessante pensar que nesse mesmo momento, em outros estados, estão acontecendo as ligas camponesas. O que são as ligas camponesas? São um processo parecido com a sindicalização, né? Uma associação de trabalhadores rurais. Só que essas ligas camponesas elas são organizadas em torno do Partido Comunista Brasileiro. Então você tem essa disputa é, meio que indiretamente entre as ligas camponesas e os sindicatos católicos. Dentro desse contexto, é interessante perceber que as ligas camponesas não conseguiram chegar no Rio Grande do Norte, justamente porque a Igreja Católica norte-rio-grandense chega primeiro com a proposta de sindicalização e como os trabalhadores já estavam sendo atendidos por essa proposta de sindicalização, elas acabam não aderindo a essas ligas camponesas, né, dentro desse processo. Tudo ia razoavelmente bem em termos de mobilização e de sindicalização, até que acontece o golpe civil militar de 1964, né? O golpe civil militar ele vai causar uma estagnação desse processo inicial de politização e sindicalização. Isto porque quando acontece o golpe, né, se instaura também uma série de iniciativas de violência privada, né, que não era uma violência estatal, né, não era o Estado perseguindo é, o, o, os trabalhadores rurais, os leigos que trabalhavam no movimento de Natal e o pessoal do SAR. Não, era uma violência privada. Os donos de terra que foram afetados pelo trabalho do SAR é que começam a revidar,
né? Eles se sentem prejudicados pelo trabalho do SAR, seja porque perderam trabalhadores que começaram a trabalhar é, pelos sindicatos e pelas cooperativas, ao invés de trabalhar para esses grandes proprietários de terra, seja porque tiveram que ceder às pressões desses trabalhadores para dar aumentos de salário ou direitos trabalhistas, e vão ver no golpe de 64 a chance de revidar, né? Então, revidar com violência, vão expulsar trabalhadores de suas terras, vão agredir, vão até mesmo matar alguns trabalhadores, demiti-los e fazer uma série de violências nesse setor. Diante disso, então, Dom Eugênio resolve. Além disso, tem a questão também de Dom Eugênio. Dom Eugênio, de 64, ele é transferido de Natal e vai para a Diocese de Salvador. Donivaldo, então, assume o controle do movimento de Natal, essa liderança é mais forte. E no intuito de preservar, eles fazem algumas atitudes. Dom Eugênio, inclusive, consegue, junto à Miserrior, algumas bolsas de estudo para que alguns dos membros de leigos que participaram do movimento Natal vão para o exterior em exílio para estudar sobre desenvolvimento de comunidades e educação, né? Existe até um livro com o relato de alguns desses que foram exilados, que receberam ajuda de Dom Eugênio para fugir para Paris, né? É a República do Parnassus Potiguar, que é o livro de memórias de alguns desses exilados políticos do movimento de Natal durante a ditadura militar, né? Donivaldo vai tomar algumas atitudes para evitar que essa violência continue. Ele vai retirar das lideranças os leigos, né, e vai colocar na liderança os religiosos e o clero, né, para justamente ter com essa proteção clerical impeça que aconteça mais ataques, né, à igreja. Então a gente diz que de 64 até 68 existe uma terceira fase rural, que é a fase do retorno ao reformismo. Então eles abandonam um pouco as práticas de politização e sindicalização e voltam à fase anterior, que é a fase do assistencialismo e da ajuda social, né? Nesse momento, para tentar evitar as represálias e diminuir a violência aos trabalhadores rurais e aos participantes do movimento de Natal. Ok? Então, até a próxima aula. Então, dando continuidade, eu trouxe aqui agora alguns exemplos para a gente dar uma olhadinha, para a gente continuar, certo? Então, esse primeiro exemplo aqui é justamente a foto da primeira equipe do SAR, né? Essa foto aqui faz parte de uma exposição, né? Uma exposição sobre 70 anos do SAR, do Serviço de Assistência Rural, né? Vocês podem acessar isso no blog do arquivo, né? Do arquivo da Arquidiocese de Natal, que tá todas as fotos dessa exposição, né? Mostrando todo esse trabalho desde o início até os dias atuais. Eu vou deixar o link na descrição do blog, né, para vocês poderem dar uma olhadinha. Então aqui você tem da esquerda para a direita a Lourdes Santos, a Cleomar Salles e a Safira Man e o secretário, que são a primeira equipe do SAR, né, fazendo os primeiros trabalhos. Nessa outra foto é aqui um exemplo de como é que eram as semanas rurais, né? As semanas rurais eram justamente onde eles reuniam os trabalhadores para ensinar técnicas. Aqui é um grupo de trabalhadores assistindo a demonstração de um agrônomo sobre como fazer determinada técnica de plantação, né? Isso em 1954. Todas essas fotos foram retiradas também do livro, que é Dom Eugênio Salles, Dom Eugênio de Araújo Salles em Natal, Fé e Política, né? Esse livro é uma entrevista completa com Dom Eugênio antes da transferência dele em 1963, falando tudo sobre o movimento de Natal, sobre as concepções, uma entrevista muito boa, um livro muito completo. Infelizmente o livro está esgotado, né? Mas vocês podem ter acesso a alguns fragmentos do livro
através de mim. Só entrar em contato pelo e-mail que está aqui, que eu envio as cópias que eu tenho em PDF para quem se interessar em lê-lo, certo? Aqui é um outro movimento importantíssimo, né, do movimento de Natal, que foi a educação radiofônica, né? Dom Eugênio viaja para a Colômbia, lá ele entra em contato com as escolas radiofônicas católicas que existem lá e traz o projeto para cá, né? Ele consegue apoio do governo federal, na época JK, Juscelino Kubitschek, e cria o movimento de educação de base, né? O MEB, né? Que vai ser responsável pela alfabetização de milhares de pessoas em todo o Brasil através da radioeducação, né? Que é utilizada até hoje, né? O pessoal da cidade de Caicó, Rio Grande do Norte, está utilizando a radioeducação nesses tempos de pandemia, né? Uma vez que o rádio tem um acesso muito melhor e facilitado do que a própria internet na região, né? Aqui é a foto de uma das formaturas dos radioeducadores, né? Eles eram treinados e ao final do treinamento recebiam um rádiozinho Philips para levar para a sua casa, a sua comunidade, para montar a sua escola radiofônica, né? Onde os alunos se reuniam para escutar as aulas que eram transmitidas no rádio, e esses educadores ficavam responsáveis por fazer essa mediação entre o rádio e as pessoas, né? Então aqui tem a foto da formatura, eles se formando e recebendo o rádio, né? Então, dando continuidade, agora a gente vai para a quarta parte da aula, que é discutindo sobre a ditadura militar. Então a gente vai pensar aqui como é que o movimento de Natal ele vai lidar com a ditadura militar brasileira, civil militar brasileira. Então vamos lá. O que estava acontecendo no cenário internacional? Nós temos no cenário internacional e no cenário nacional algumas coisas muito importantes que estão acontecendo. Em 1968, no cenário internacional, você tem a Conferência de Medellín, né? O que é essa conferência? Depois do Concílio do Vaticano II, quando o concílio se encerra, os bispos, arcebispos e cardeais da América Latina, através da Conferência Episcopal Latino-Americana, ou CELAM, vão convocar a Conferência de Medellín para fazer as adaptações do Concílio do Vaticano, como é que implementariam o Concílio do Vaticano II na América Latina. E aí eles chegam à conclusão de que é necessário pensar um regime próprio para a América Latina, uma vez que ela se difere muito do modo de vida e religiosidade e contexto sociopolítico europeu, né? Então a Conferência de Medellín ela vai dar esses moldes típicos da América Latina. E a Conferência de Medellín ela vai trazer em si uma série de questões, né, para a igreja, principalmente em relação ao enfrentamento. Vai ser o início de um posicionamento mais assertivo da igreja em relação ao combate às questões sociais, à desigualdade social, ao subdesenvolvimento na América Latina, né? Então eles vão fazer uma crítica ferrenha às desigualdades sociais e vão estipular como uma das saídas para resolver os problemas da América Latina a educação política e a politização e o apoio à sindicalização. Então veja, a Conferência de Medellín, nesse exato momento, é a Igreja Latino-Americana tomando a posição assertiva de participação política das classes populares e de suas defesas. Ao mesmo tempo que em 1968, aqui no Brasil, é decretado o Ato Institucional número 5, que restringe as liberdades individuais e proíbe reuniões políticas, né? Reuniões de grupos e reuniões políticas. Então você veja que é igreja e Estado indo em direção a um confronto mais sistematizado. Uma vez que a igreja agora está promovendo o debate político e o Estado brasileiro está proibindo esse debate político.
né? Esse conflito entre igreja e Estado ele se acirra profundamente, principalmente devido a um incidente político que ocorre na década de 70, que é o incidente da JOC Brades. A JOC é uma das várias siglazinhas que vieram da ação católica que a gente já trabalhou, né? A Juventude Operária Católica. E a Juventude Operária Católica tinha sede em uma favela no Rio de Janeiro. E o IBRADES era o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento, era um órgão jesuíta, que era responsável por fazer o treinamento desses jovens operários católicos. O Exército então faz uma investida contra esse grupo, que é considerado pelo regime militar um grupo radical de esquerda, que tinha ideais revolucionários. Então, os militares invadem a sede, prendem estudantes e etc. E até aí era um movimento mais ou menos comum, né? Esses problemas não chegavam ao alto clero, né? Era um problema muito mais de base do que um problema do alto escalão. Só que invadem o IBRADES, né? Invadem o IBRADES, e no IBRADES nesse momento tinha alguns bispos e reitores de instituições católicas de renome, como a PUC São Paulo, né? A Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. E isso vai causar um grande imbróglio, uma vez que bispos serão presos, fichados, interrogados, terão seus quartos vasculhados, e isso vai causar um incidente muito grande, né? Porque a igreja vai ver isso como um ataque à sua instituição, né? Embora nesse momento houvesse uma divisão dentro da igreja entre os apoiadores do regime e aqueles que eram contrários ao regime, os dois agora se unem, né? Em defesa da soberania da igreja em relação ao regime militar e ao afronte que foi a prisão e interrogatório de bispos e vasculhar os seus pertences pessoais, mesmo sendo apoiadores do regime, né? E isso vai levar a um aumento do conflito entre igreja e Estado. Inclusive, vão começar a ocorrer reuniões secretas entre bispos, cardeais e generais militares para tentar resolver este impasse. A gente vai discutir um pouco sobre isso mais aprofundadamente na próxima aula. E eu vou apontar na discussão sobre historiografia um livro que trata justamente sobre esse conflito. Então, a gente, no segmento, né? A gente tem que aqui em Natal, depois desse movimento, em 72, vai ser lançado o Programa de Educação Política, né? Então, esse Programa de Educação Política é lançado pelos bispos da província eclesiástica do Rio Grande do Norte, em 72, e que vai ser levado a cabo a execução pelo Serviço de Assistência Rural. É um programa que está totalmente baseado nas ideias de Medellín, né? Um programa de politização e de sindicalização em um certo sentido. E esse programa vai visar justamente a criar eleitores mais conscientes da sua participação política e que votem melhor dentro dessa estrutura. E ele vai permanecer assim até 77, quando o órgão financiador, que é a Miserio, vai achar que o programa está inadequado, que não está cumprindo o seu dever de gerar uma autonomia e desenvolvimento na região. Então, em 78, o programa vai passar por uma reformulação e vai entrar na sua segunda fase, que é o Programa de Educação Política. Dessa segunda fase, que é uma fase mais assertiva, com ações mais fortes do que simplesmente de educação política, né? Simplesmente de panfletagem e cartilhas. E é uma coisa mais forte, mais viva, né? Então você vai ter o combate à violência do campo, o incentivo a protestos e ações de apoio à reforma agrária, um movimento do Constituinte, isso tudo também levado ao SAR, mas que leva a uma autonomia maior do trabalhador e que exige mais uma proatividade do trabalhador nessa participação. O SAR é praticamente a mão invisível que estimula esse conjunto de ações, né? Então é uma fase muito acelerada, de um embate muito forte
dentro desse processo, né? O que combina exatamente com o espírito da época, porque em 79 você vai ter a Conferência de Puebla, que vai afirmar a opção preferencial da igreja pelo pobre, né? E vai ficar mais assertivo todo esse posicionamento. E chega ao seu fim em 1988 com a Constituinte, né? Porque aí a igreja vai abrir mão do poder e do aparato ideológico que ela criou nesses tempos de ditadura e vai começar a transferir esse poder para entidades civis. Então, dentro da própria estrutura da igreja, vai começar a se mobilizar, por exemplo, a juventude agrária católica, a pastoral da paz e terra e etc., vão começar a dar origem a movimentos como o Movimento Sem Terra, que é um desmembramento já completo dessas ações que começam na igreja e agora desembocam no mundo civil e se apartam da igreja. O Partido dos Trabalhadores, que vai surgir no ABC Paulista, ele vai ter o seu embriãozinho logo no início na Juventude Operária Católica do ABC Paulista. E aí vai se desenvolver até o ponto que vai ganhar independência e autonomia e sai da igreja e entra para a política, né? E criando o PT. Também vai ser um momento de fortalecimento das entidades de classe. Então, a igreja vai começar um apoio maior à OAB, a Organização dos Advogados do Brasil. Então, vai ter mais esse apoio. Então, todo esse poder que a igreja vai ganhando durante o regime militar e de resistência ao regime militar, ela vai transferindo na década de 80 progressivamente para essas novas alas e se apartando um pouco da questão social e voltando para a assistência, né? Aqui é um exemplo, né? Aqui é na cidade de Santa Cruz, né? Rio Grande do Norte, na igreja de Santa Cruz, né? Então, o que acontecia nesse momento? O programa de educação política, em 72, reunia os paroquianos nas igrejas para discutir política. Então, nessa missa, que ao mesmo tempo é uma missa e uma reunião de educação política do programa, você vai ter o bispo Donivaldo, o bispo Dom Costa, o padre Otto Santana, que é o coordenador do SA e do Programa de Educação Política nessa época, e você vai ter um desembargador eleitoral tirando dúvidas das pessoas sobre a eleição municipal de 72. O que pode, o que não pode, o que deve ser denunciado, como deve ser essa organização. Então, veja, você tem em 68 o ato institucional número 5 proibindo reuniões políticas. E você tem, em 72, a igreja, um lugar de culto, um lugar de religiosidade, se transformando em um espaço social político, né? Em um espaço de reuniões e encontros políticos em pleno AI-5. Então isso é uma coisa assim fantástica de se ver, né? Então você vê a igreja driblando, né, esse movimento, né? Fazendo essa educação política a contrapelo, utilizando os espaços sagrados, transformando eles em espaços políticos e públicos dessa participação, né? Aqui já é mais à frente, como eu falei, a segunda fase do Programa de Educação Política, uma manifestação em prol da reforma agrária em Rio do Fogo, que é incentivada e organizada com a ajuda do Serviço de Assistência Rural, né? Então você tem esses dois momentos durante o regime militar dessa participação mais ativa do movimento de Natal, né? Então está chegando a hora da gente discutir um pouco sobre historiografia. Olá, sou o professor Cláudio Neto e a gente agora vai continuar a nossa discussão, agora focando um pouco sobre a historiografia do movimento de Natal, né? O que vem a ser a historiografia para aqueles que não conhecem? A historiografia é o estudo de como se escreve, como se produz história profissionalmente, né? Então, seria uma análise sobre as obras e os autores que escrevem sobre história. Então, nesse momento aqui, a gente vai discutir sobre os livros, as obras do movimento de Natal, né? Aqui eu selecionei algumas que eu considero as principais.
Então, a primeira grande obra do movimento de Natal é a obra do professor Ferraro, né? Alceu Ferraro ele vai produzir em 1968 o livro Igreja de Desenvolvimento, o Movimento de Natal, né? Esse livro é assim importantíssimo. Vocês estão vendo aí a primeira versão do livro, a primeira edição de 68 e a edição mais recente, que é a edição de 2019, né? A gente vai comentar um pouco sobre as diferenças e a importância dessas duas edições, ok? Bem, para começar, é, esse livro do Alceu Ferraro ele é extremamente importante devido ao acesso que ele teve, tanto às fontes quanto às pessoas que participaram do movimento de Natal, né? Na época estava ocorrendo o Concílio do Vaticano II e Dom Eugênio foi convidado para participar do concílio. E lá ele começou a difundir justamente as atividades do movimento de Natal. O Alceu Ferraro estava em Roma nessa época, na Pontifícia Universidade Gregoriana, fazendo seu doutorado sobre desenvolvimento, né? Igreja de Desenvolvimento, justamente. E ele ficou muito interessado nos exemplos do movimento de Natal. E o orientador dele o incentivou a ir em busca, né? Principalmente para descobrir se as ações que a igreja estava desenvolvendo em países subdesenvolvidos, mais especificamente no Nordeste brasileiro, se ela estava de acordo, né, com as ideias de desenvolvimento, se estava contribuindo para isso, né? Então, o Alceu Ferraro, a convite de Dom Eugênio, vem passar um tempo aqui em Natal, né? Ele vem em 66 e ele passa 2 anos pesquisando o movimento de Natal em campo, em loco, né? Tendo acesso a toda a documentação que estava sendo produzida naquela época, a todas as pessoas que estavam participando do movimento ou que participaram do movimento em épocas posteriores. E aí ele começa a escrever esta obra, né? Que é uma das mais completas, é a mais completa até o momento sobre o movimento de Natal. E creio que dificilmente se possa produzir outra dessa mesma magnitude, até porque muitos desses documentos se perderam, né? A gente vai discutir um pouco mais disso quando a gente for falar das fontes, e que algumas pessoas também já faleceram, né? Então, ele teve uma oportunidade assim ímpar de produzir. Só que percebam, é lançado em 68, justamente na véspera do AI-5. Esse contexto faz com que ocorra uma série de pequenos entraves, né? O primeiro grande entrave é o que o Alceu Ferraro fica com o receio de publicar o primeiro capítulo do livro, que era uma discussão sobre desenvolvimento. Então, essa primeira edição não contém um capítulo sobre desenvolvimento, que seria o primeiro, né? Esse capítulo se perde com o tempo, né? E aí, apenas nessa segunda edição é que o Alceu Ferraro ele remonta de cabeça o primeiro capítulo, né? É, na edição mais recente de 2019. Outra coisa é que o livro quase não é lançado, né? Ferraro tem que correr para a gráfica e lá na gráfica ele, com o apoio dos funcionários da gráfica, consegue imprimir 200 exemplares. Quando termina de imprimir esses 200 exemplares, ele faz uma comemoraçãozinha com o pessoal, faz um churrasquinho com a galera lá da editora, né? E começa a distribuir os livros, né? Só 200 exemplares. Ele manda uma parte dos exemplares para Roma, uma vez que o livro, na verdade, é a sua tese, que será defendida, né? Logo em breve. Outras, ele distribui para alguns amigos e pessoas que contribuíram para a pesquisa, e uma outra parcela ele esconde, né? Essa parcela que ele esconde acaba, por conta do tempo, da chuva e de uma série de questões, ele acaba se perdendo, né? Então, são poucos os livros que circulam. E por ser justamente essa época de ditadura civil-militar
e de toda a censura e repressão, esses livros acabam circulando pouquíssimo, então eles são raros de serem encontrados, né? O nosso grupo de pesquisa só teve acesso porque uma das nossas pesquisadoras, a Patrícia Moraes, consegue se tornar amiga de um frei, e este frei tem um dos exemplares e disponibiliza para que ela fotografe. É assim que a gente tem acesso à obra, né, do movimento de Natal nesse primeiro momento. Depois de algum tempo, já em contato com essa obra, o professor Renato ele vai atrás do Alceu Ferraro, né, o professor Renato Peixoto, que é o coordenador da linha de pesquisa sobre Igreja e História do Catolicismo, e que faz parte da rede de estudo de História Contemporânea do Catolicismo, né? Ele vai atrás de Alceu Ferraro, consegue a autorização dele para publicar uma segunda edição, faz inclusive uma entrevista. É justamente essa que a gente tem acesso hoje em dia, né? Que é a de 2019, que tem este capítulo, que este capítulo perdido, que é o primeiro capítulo sobre desenvolvimento, e que tem também uma entrevista que o professor Renato faz com o Alceu sobre todo esse contexto, né? Então é uma reedição ampliada e revisada que vem discutir todas essas questões. Essa edição é feita com o apoio do governo do estado do Rio Grande do Norte e está presente em algumas escolas públicas, né, que receberam. O PDF dele não está assim tão simples disponível na internet, mas aqueles que tiverem interesse, só entrar em contato comigo por um dos dados que aparecem no início, né, o meu e-mail ou o meu WhatsApp, e eu posso passar para vocês. Outra obra importante foi a do Cândido Camargo, né, Igreja de Desenvolvimento. Alguns, inclusive, dizem que Camargo copiou Ferraro, mas pessoalmente eu que analisei as duas obras, e nesse primeiro capítulo que a gente está discutindo é uma das questões centrais, né, que eu faço a análise comparada entre elas, vejo que não há nenhuma chance deles terem se encontrado ou copiado uma obra do outro, né? Eles dois têm o mesmo problema de fundo, que é saber se a ação da Igreja da Arquidiocese de Natal está contribuindo para o desenvolvimento do estado daquelas comunidades onde o movimento de Natal atua, né? Contudo, eles chegam a conclusões muito distintas e por meios muito distintos, né? Porque o Ferraro, enquanto um padre na época, ele está preocupado em encontrar um modelo de igreja com o qual ele se sinta afiliado, né? Com o qual ele se sinta bem, confortável, de acordo com o que ele pensa e com essa ideia de transformação social. Então, ele vê o movimento de Natal por um olhar muito mais espiritual, tanto que ele vai acabar acrescentando um capítulo, uma outra hipótese, que é uma hipótese sobre a pastoralidade do movimento de Natal, né? Então, ele tem mais essa busca é, espiritual. Enquanto que o Camargo ele vai ver por uma outra ótica. O Camargo nesse momento ele está preocupado em construir um campo, né? Ele está preocupado em construir o campo da essência das religiões aqui no Brasil, né? De um campo a partir da sociologia das religiões, em que ele vai se tornar um dos grandes expoentes desse movimento. E dentro dessa busca, ele vai fazer justamente uma análise muito mais rigorosa do ponto de vista científico e muito mais enxuto, né? Dentro desse, até porque o livro é resultado de um relatório. O Camargo ele vai ser financiado por duas instituições católicas, uma instituição belga e uma instituição holandesa, que vão buscar entender justamente a questão do desenvolvimento em regiões subdesenvolvidas e o papel da igreja nesse desenvolvimento, né? Então, por ser um relatório, é um texto muito mais técnico, muito mais enxuto, né? E é interessante pensar também que essa aproximação com a igreja tem a ver com o contexto da época, né? O Camargo é um dos professores que vão ser expulsos da USP na década de 70, que vão ser obrigados a se aposentar compulsoriamente. Entre eles, além do Camargo, você vai ter
uma figura ilustre que é o Fernando Henrique Cardoso, que por sinal é o que vai escrever a orelha do livro de Igreja de Desenvolvimento de Camargo, né? E eles, financiados pelo grupo Ford, vão acabar criando o SEBRAP, né? Que vai ser essa entidade de pesquisa, onde o Camargo vai coordenar a parte de estudos da religião. E por conta dessa perseguição política que está acontecendo, as esquerdas vão se unir. Tanto a esquerda católica quanto a esquerda não católica vão se unir dentro desse entorno. E a relação de Camargo e Dom Armes por exemplo, é um exemplo claro dessa união, né? O Camargo, que se afasta da religiosidade após a adolescência e que começa, inclusive, a ter uma certa crítica ao catolicismo, durante esse período vai se tornar muito amigo de Padre Armes, porque os dois vão estar na mesma situação de perseguição, vão se unir a tal ponto que vão produzir uma obra junto, que é A Pobreza em São Paulo, que vai ser assim detonada pelos militares, que vão acabar inclusive fazendo um atentado ao SEBRAP, né? Vão atear fogo na sede do SEBRAP, onde o Camargo trabalhava, justamente por conta da obra. O Dom Armes, inclusive, vai chamar o Camargo para fazer parte da pastoral Justiça e Paz, né? Que é uma pastoral importante nesse momento e que vai cuidar da anistia. Então veja que esses dois livros têm uma marcação histórica bastante importante e interessante para os seus campos e sua área. Obviamente que não poderia deixar de colocar entre as bibliografias importantes minha própria dissertação, né? Que vai elucidar o movimento de Natal, mas a partir de uma outra ótica, né? Esses dois livros eles se concentram no período que vai de 49 a 66 e o meu se concentra no mais adiante, né? De 68 a 77. A minha não é a única obra, obviamente, que fala do Natal nesse período. A minha obra é muito influenciada e inspirada pela obra do Cícero Gomes, que vai tratar do mesmo programa de educação política da Arquidiocese do Natal que eu, só que na década de 80. Né? Ele vai com a segunda fase do movimento do programa de educação política. Né? E o meu vai surgir muito em decorrente da provocação, né? Porque na dele ele vai de Cícero Gomes, ele vai falar justamente que o programa de educação política da primeira fase fracassou. E eu encontro alguns relatórios também dizendo que fracassaram. E nessa época eu estou trabalhando no arquivo da Arquidiocese Natal e eu vejo as fontes do programa de educação política e eu fico me questionando o porquê fracassou, o que ocorreu para que tenha ocorrido um fracasso, já que era um projeto tão legal. E aí eu vou em busca disso no mestrado, né? De entender o que foi que deu errado, o que aconteceu nesse processo. Só que, somado a isso, eu também vou buscando conexões com o marxismo. Isso um pouco influenciado pela escrita do meu orientador, Renato Amado, que vai trabalhar com isso, vai inclusive produzir um texto que conta esse início da junção, né, do Movimento Natal, em que ele vai lançar no Encontro Nacional de História de 2018, né, esse artigo que ele vai publicar, e que também vai tentar refazer um pouco da história do livro do Movimento Natal do Ferraro. Né? E aí, quando eu vou buscar essas conexões, eu consigo achá-las. Né? No próximo encontro, a gente vai discutir mais, na próxima aula, né? A gente vai discutir mais sobre esse processo. Não? Então, o meu vai mais focado nisso, de buscar essas conexões e de entender o que deu certo e o que deu errado no programa de educação política. E um outro livro importantíssimo é o Diálogos nas Sombras. Né? Como eu já tinha falado numa parte anterior, há um conflito entre igreja e Estado e os generais, os cardeais e os bispos vão tentar fazer um arranjo. E aí você tem o livro do Kenneth Serbin, Diálogos nas Sombras, que vai ter acesso a um arquivo particular do general Muricy, que participou dessas reuniões secretas e que, através dele, vai tentar mostrar que essas ligações entre Igreja Católica, militares, marxismo,
teologia da libertação, são coisas muito, muito mais complexas do que a gente imagina, que vai muito além desse maniqueísmo, que é um conjunto de nuances muito mais complexas. E esse livro é um livro maravilhoso de ser lido, né? Porque o Kennedy Zerpin, ele está fazendo um exercício de escrita, então ele escreve muito bem, é um livro muito interessante, muito envolvente, muito fácil de ler, né? E que eu recomendo fortemente, certo? Então, vamos discutir as fontes. Olá, então a gente chegou à parte final da nossa primeira aula sobre o movimento de Natal, história, historiografia e fontes, né? Agora nós vamos discutir justamente as fontes históricas do movimento de Natal. Antes de mais nada, é necessário fazer alguns apontamentos. O primeiro grande apontamento é que as fontes sobre a primeira fase do movimento de Natal, de 49 a 68, elas são escassas, né? São pouquíssimas as que nós temos, né? Acesso. Isso por vários motivos. Primeiro motivo porque essa primeira fase de 49 até de 45, né? De 45, após a Segunda Guerra Mundial, que começam os primeiros trabalhozinhos, até 68, era um trabalho mais amador. Então eles não tinham uma preocupação em fazer o registro, né? Então eles não tinham preocupação de fazer um registro oficial e etc. Essa é a primeira questão. A segunda questão é que muitos dos registros que tinham, os poucos registros que tinham eram registros particulares, então ficam com as pessoas que participaram do movimento, não eram registros da igreja, da instituição, mas das pessoas, né? E aí você tem uma dificuldade maior de acesso a esses acervos privados. A partir de 68, o movimento Natal, principalmente o Sá, né, que é a figura central do movimento Natal nesse período, ele vai ser financiado pela MSRO, que é um órgão internacional. É com um órgão do que seria o equivalente à CNBB da Alemanha, né, que vai financiar vários trabalhos ao redor do mundo, inclusive em Natal. E este órgão, essa instituição, ela exige registro, né? Ela exige relatórios semestrais, relatórios anuais, que você relate suas atividades. Então, é por isso que vai ter um acúmulo documental. Então, você tem um acúmulo documental de 68 a 88, devido às exigências da MSRU em você ter esse registro, esse controle desse material. Então, é onde você tem o maior conjunto de fontes, né, dos mais variados tipos. Então, e ironicamente, a parte que tem mais fontes e mais registros, que é de 68 e 88, é a parte que ainda é menos pesquisada, né? Então, a parte que tem menos fonte é o que os pesquisadores mais procuram, que é de 45 a 68, e a de 68 em diante, que é a que tem mais fontes, é o que os pesquisadores ainda menos pesquisam, né? Inclusive, foi uma das minhas intenções de fazer o trabalho foi justamente esse, né? De poder explorar essas fontes que ainda estavam sendo subutilizadas, né? E aqui eu vou apresentar algumas das que eu trabalhei e que eu acho interessante. Algumas estão disponíveis na internet, como a gente vai ver, e outras vocês podem me solicitar. Não é uma digitalização profissional, né? Foi eu com minha câmerazinha de celular, batendo fotos, e eu não sou muito bom de bater fotos. Mas serve enquanto a gente está nesse momento de pandemia, né? Quando a pandemia passar e vocês tiverem interesse, basta agendar a pesquisa no arquivo metropolitano da Arquidiocese de Natal, né? Eu vou deixar o link na descrição, né? Mas o blog é arquivoarquidiocesenatal.blogspot.com. Lá vocês vão ter uma série de materiais, né, disponíveis e vão também poder fazer o agendamento, né? Lá vocês vão ter o guia do arquivo mostrando o que a gente tem no geral, vocês vão ter um inventário dos livros de registros e vocês vão ter um catálogo do jornal A Ordem. Nós estamos providenciando um inventário do Serviço de Assistência Rural, né? Só que devido à pandemia, o processo foi parado. A colega Poliana, que está responsável por fazer esse belíssimo trabalho de inventário do SAC, vai ajudar muito e muitos pesquisadores, mas devido à pandemia, o trabalho está parado, né? Esse primeiro conjunto de fontes, que eu acho importantíssimo,
ele está digitalizado. Não está todas as cartilhas digitalizadas, só essas que eu estou mostrando aqui que estão digitalizadas, ok? E estão disponíveis no DHNet RN, que é uma associação de direitos humanos, né, que organizou o material, né, conseguiu recolher muita coisa e disponibilizar na internet, né? Também vou deixar o link da DHNet na descrição do vídeo. Mas esse trabalho importantíssimo, uma das figuras centrais é sem dúvida Roberto Monte, que é sobrinho de Donivaldo Monte e que tem um acervo assim fantástico, de uma generosidade incrível e que disponibiliza boa parte desses materiais online, né? Eu vou deixar aqui meu agradecimento ao Roberto Monte por seu trabalho, né? E reconhecendo essa importância. Aqui são algumas cartilhas do programa de educação política com o qual eu trabalhei, né? Então, essa aqui é a primeira cartilha, é Tempo de Política, que é a segunda cartilha, que é lançada no mesmo ano em outro período, que é o Caderno 2, que é Tempo de Política também. Os dois tratando sobre as eleições, né? As eleições de 72. É assim, muito interessante para quem é da educação, porque eles, nessas duas cartilhas, principalmente na primeira, vão tratar da metodologia de ensino da educação política. Como é que você deve fazer, que técnicas você deve usar, como é que você usa cada uma das técnicas, né? Como é que você monta um cartaz, como é que você faz um grupo de estudos, dando as orientações para os animadores. Essa daqui já é uma outra cartilha, a terceira cartilha, os direitos do homem, tratando sobre os direitos humanos e etc. Essa aqui é a outra cartilha, a cartilha de 74, que é o bem comum, né? Que é tratando justamente do bem comunitário. Aqui é onde eu rastreio principalmente essa ligação com o marxismo, né? Onde ele vai falar da importância do bem comum em detrimento do bem particular, do direito de se tomar terras quando essa terra não está sendo utilizada para o bem comum, né? É uma coisa bastante interessante de se pensar. E essa cartilha, a de 77, tem nesse intervalo de 74 até 77 tem outras duas cartilhas, mas não estão digitalizadas, né? E eu não encontrei essas cartilhas no arquivo do AMAN, né? No arquivo da Arquidiocese de Natal. Eu só encontrei, na verdade, os rascunhos das cartilhas que faltam, que é o da família e o da empregada, que são cartilhas bastante interessantes. E aqui é a sua comunidade a você, que é a última cartilha dessa primeira fase, que trata justamente da comunidade, do bem coletivo, né, dentro desse processo. Continuando. Essa é uma obra assim central, né? Organizado pela Safira Aman, pelo Marcos Guerra e pelo Otto Eufrásio. Essa aqui é uma entrevista que um sociólogo americano que participou do movimento de Natal por um período aqui, né, o Murphy, ele fez uma entrevista com o Dom Eugênio, né, e ele liberou essa entrevista recentemente para publicação. Essa entrevista é de 63. Então, o interesse do Murphy com essa entrevista é levar a experiência do movimento de Natal para os Estados Unidos, né? Então ele vai fazer uma entrevista completíssima para tentar difundir as ideias do movimento de Natal lá nos Estados Unidos. Só que ele acaba não conseguindo é, onde publicar. Então essa obra fica esquecida por uns 34 anos. Até que no centenário do movimento de Natal, né? E a Safira em contato com ele, vão conversando, e aí começa a surgir a chance de publicação, e eles acabam publicando pela editora do FRN esse livro, que é assim, uma fonte preciosíssima, porque é a visão do próprio Dom Eugênio sobre o movimento de Natal. E aí ele tira várias dúvidas, é um livro riquíssimo. Ele fala sobre como é que foi o início do movimento de Natal, como é que foi a recepção, a visão dele sobre o Nordeste, sobre o desenvolvimento. Ele fala sobre a relação
entre a igreja e o comunismo, né? Ele vai falar sobre os sindicatos rurais, sobre o processo de politização, sobre a transformação da igreja. É um livro assim fantástico. E o Otto Eufrásio de Santana, que é irmão de Dom Eugênio e que na época era padre, na época foi o coordenador do SA e acompanhou o programa de educação política até 74, né? E que hoje em dia já deixou a batina, né? E é um grande pesquisador, o Otto Eufrásio de Santana. Ele vai fazer um pós-fácil discutindo, um pós-fácil interessantíssimo, discutindo sobre o movimento de Natal e esse novo movimento que Francisco está fazendo na igreja, né? É uma coisa assim importantíssimo. Infelizmente, a obra está esgotada, né? Não se encontra mais para vender e nem disponível na internet. Eu tenho digitalizado uma parte dessa obra. Quem tiver interesse nessa digitalização, por favor, entre em contato pelo e-mail ou WhatsApp que aparece aqui, né? E aí eu passo para você o que eu tenho digitalizado sobre, ok? Aqui é um documento que eu fiz questão de colocar na minha dissertação, que é uma carta do animador, né? Então você tem muita correspondência entre os animadores e o Sá. E essa carta eu achei importante para a gente pensar quem é que fazia essa educação política. Eram os padres? Não, eram os leigos. Que leigos? Os leigos da comunidade. Então eram pessoas de baixa escolaridade, que só tinham sido alfabetizadas, que só tiveram mais ou menos até o que hoje seria o quinto ano, ou a antiga quarta série, ou o antigo pré-primário, né? E que passavam por um conjunto de dificuldades. Essa carta aqui, que é por volta de 68, por aí, né? 70, no final da década de 60 e início da década de 70. É uma carta de um desses animadores que está mandando para o Padre Otto, que é um dos coordenadores do SA, falando, né, sobre as dificuldades dele, que ele está sem emprego, que ele foi expulso da sua terra, mas que permanecem firme na fé pelo propósito da evangelização através do programa de educação política, né? Então é uma carta assim poderosíssima para a gente ver os problemas dos animadores e tentar conhecer esses animadores, né? E analisar, inclusive, a ortografia, a caligrafia, né? Essas marcas documentais que aparecem, né? Sem uma folhinha de caderno pequena. É, ele está pedindo ajuda ao mesmo tempo que está envergonhado e não quer pedir diretamente ajuda, mas fala dos seus problemas, né? É uma carta muito interessante de ser pensada e como ela tem várias outras dentro lá do arquivo da Arquidiocese de Natal, só a espera de um pesquisador para desbravá-la, né? E temos também a carta circular, né? A terceira carta circular dos bispos do Rio Grande do Norte sobre as eleições, que é a carta fundadora, né? A carta pastoral que vai fundar o programa de educação política, né? Que é uma carta interessantíssima, onde a igreja vai dizer que está lutando contra os poderes locais, né? Um conflito com os poderes locais que geram o atraso. Então é uma coisa assim bem interessante de se discutir, de se pensar. Aqui são os relatórios. Os relatórios foi com que eu trabalhei, né? Tem relatório de tudo. Tem relatório mensal, tem relatório semestral, tem. Eu, para facilitar minha vida, fiquei nos relatórios anuais, né? Então, pegava os relatórios de cada ano para analisar dentro desse contexto. Então, você tem esses relatórios anuais traçando os problemas, as dificuldades, os avanços, os retrocessos, como é que se estava dando o processo de educação política, se ela estava ocorrendo ou não, qual era a recepção desse público, né? Então, você tem esse conjunto. E este último eu trouxe especialmente para os alunos de Irmã Vilma, né? Para os alunos de teologia. Isso aqui é uma pesquisa que foi realizada
na semana de evangelização, de preparação para os evangelizadores, né? Foi uma pesquisa realizada com os próprios evangelizadores em 1975. E essas questões são assim interessantíssimas porque deixam claro como era a visão do pessoal do movimento de Natal sobre esse processo de evangelização, porque apesar de dar alternativas, fica clara qual é a tendência, né? Então você tem aqui, marque com X a resposta que você acha mais certa, né? Eu tenho tanto a aplicação quanto eu tenho o resultado dessas pesquisas, né? Mas aqui só para demonstrar, então a gente vai ficar só nas perguntas, né? O que é a igreja? Aí as opções que ele dava, né? A igreja é a casa de Deus. A igreja são todos os batizados. A igreja é o papa, o bispo, os padres e as freiras, né? Então você já vê aí que ele tem essa ideia de igreja enquanto povo de Deus, né? Igreja enquanto a casa de Deus, que já está sendo aí disseminada em oposição a essa igreja mais fria, mais restrita, que é a igreja só dos batizados, ou então a igreja só do clero, né? Aí, quem é responsável pela igreja? Aí, os padres e os bispos, todos nós somos responsáveis. Então, essa ideia, que é uma ideia que vai surgir também no Concílio do Vaticano II, que vai se fortalecer na Conferência de Medellín e também vai se fortalecer na Conferência de Puebla, que é a ideia de corresponsabilidade, né? Que vai ser uma das questões importantes do concílio, né? Quem presta melhor culto a Deus? Então veja só, quem presta melhor culto a Deus? Quem vai aos domingos à missa a 3 léguas de distância ou quem participa da celebração dominical na própria comunidade, né? Então vem discutir essa ideia de culto. Será que o culto a Deus é só esse sacrifício? O que é esse culto a Deus? É essa ritualística que nós temos ou é uma ação mais íntima e espiritual e ligada ao social? E essa última é fantástica. Melhor, essa quarta é fantástica. O que é evangelizar? Aí, procurar liberar o homem da ignorância, superstição e da ignorância através da oração, saber o mais possível da Bíblia de cor. Então você veja, evangelizar para eles é uma evangelização libertadora, né? Da opressão, da ignorância, da superstição, né? Ao invés de simplesmente saber todas essas coisas. Então, se você não estiver utilizando a palavra de Deus para libertar o homem da ignorância, da superstição e da opressão, você não está evangelizando, né? E por último, devemos evangelizar por quê? Porque há falta de padres, porque é agradável pregar, porque como cristãos somos responsáveis. Então, novamente, essa ideia de corresponsabilidade. Então, perceba, nesse simples questionário, você tem toda uma visão nova sobre o que é a evangelização, sobre o que é a pastoralidade, sobre a transformação social que a igreja deve formar, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado do material, né? Quem desejar, só entrar em contato comigo, que aí eu disponibilizo mais coisas, certo? E muito obrigado. Na próxima, a gente vai discutir, então, bem direitinho sobre essa aproximação entre marxismo e catolicismo e como isso reverbera no movimento de Natal.